Boa noite, né? Embora esteja gravando de manhã. Boa noite a todos. Vamos ter hoje mais uma palestra, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O item especificamente é Porta Estreita, capítulo 18, itens de 3 a 5. Muito bem. A porta estreita, né? Então, é isso daí, senhores. Bom, o que eu quero falar sobre isso? É um tema muito importante no que diz respeito a como a maioria das pessoas hoje vivem, como pensam e como agem principalmente, né? Todas essas coisas estão ligadas na porta estreita e na porta direita. Ou seja, qual o caminho melhor a nos conduzir para tudo de bem que a gente quer, não só para nós, como para todos os outros, não é mesmo? Eu quero lembrar também que tudo o que a gente faz na vida, qualquer tipo de opção que a gente faz na vida, a gente tem que entender que a gente não tem nada, absolutamente nada, se a gente não tiver como que eu posso dizer? Se a gente não tiver como que eu posso dizer? Uma vontade, uma força muito grande para lutar. Por exemplo, você vai estudar para ser alguma coisa na vida, vai fazer todo o colégio, depois a faculdade e tudo. Então, tudo isso que a gente faz, a gente precisa de uma força brutal, não é? Ou seja, a gente tem que lutar muito para obter as coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a opção de estar na porta estreita ou na porta larga tem muito a ver com essa força de vontade, com essa luta, né? Ou seja, na forja da vida, nada se faz sem trabalho, tá certo? Ou seja, nada se consegue sem o próprio sacrifício, né? Então, é uma coisa que nós temos que ter consciência, porque é um esforço que nós precisamos fazer e ele realmente é um esforço muito. É um esforço, né? Ou seja, é uma coisa que é pesado, é forte para cada um de nós, não é? Bom, no fim, resumindo, a porta estreita, o que seria isso? Ela revela o acerto espiritual. Bom, e o que seria a porta larga? Ela nos expressa, ela nos diz o desequilíbrio interior, o desequilíbrio de nós, não é mesmo? Então, e obviamente, se ela expressa um desequilíbrio, nós seremos forçados a dar uma reparação. Então, é como se a gente fizesse um trabalho errado outra vez, não é? Eu não sei quantas vezes nós vamos errar esse trabalho, mas isso é o que eu digo, esse desequilíbrio interior, ele funciona de uma forma que a gente não vê como corrigir e tal. Então, isso vai implicar provavelmente numa repetição do erro, não é? Bom, por que a porta larga, ou porta da perdição, como alguns gostam de falar, ela é mais, como se diz, ela é mais aceita, ou que as pessoas, né, gostam mais, né? Na realidade, a porta estreita ou a porta larga não é uma preferência das pessoas, mas ela é uma predisposição do homem em perambular ou continuar no caminho dos erros, entendeu? Devido à face evolutiva que a humanidade tem. Ou seja,
não é que a pessoa quer um ou quer outro. Dependendo do estágio evolutivo dessa pessoa, ela consegue ver melhor essa alternativa do que outro que não consegue, né? Por isso que é importante a pessoa sempre, não é estudar, mas isso é um processo que vai chegar uma hora que ela vai acordar para as coisas que são realmente importantes, né? A lei do progresso traz uma influência muito grande para nós, que é o seguinte: o homem mais cedo ou mais tarde cederá à necessidade de evoluir. Ou seja, querendo ou não, nós vamos evoluir, tá certo? Nós vamos automaticamente tomar a direção da porta estreita, tá certo? Ou seja, isso acontecerá com todos nós. Pode ser agora ou pode ser um tempo que eu não sei qual seria o certo, não é? A maioria das pessoas prefere a porta larga. Ou seja, será que isso é um obstáculo intransponível? Ou seja, por que a maioria quer isso? Será que porque não tem jeito? Primeiro, porque a porta larga, para as pessoas menos evoluídas espiritualmente, ela é mais interessante. Por quê? Porque ela não tem um discernimento melhor das coisas, ela não tem uma consciência melhor das coisas, tá? E será que ela realmente é intransponível? Não pode ser passada? Porque de tantas e tantas épocas, a maioria ainda se encontra na porta larga. Esse obstáculo intransponível ele não é, mas ele é difícil. Eu diria que bem difícil, tá certo? Mas o que eu acho muito interessante é o seguinte: ninguém pode deter a marcha do progresso. Por mais difícil, por mais interessante que seja a porta larga, a evolução, de alguma forma, vai pegar cada uma pessoa do mundo num determinado momento e vai fazer ela ver a diferença de você ter uma conduta de porta larga ou uma conduta de porta estreita, não é mesmo? Ou seja, nós estamos numa marcha de progresso. Uns vão chegar primeiro, outros vão chegar depois, mas todos vão chegar. Isso que é o mais importante, é a melhor mensagem do texto de hoje, não é? Ou seja, ninguém está privado disso. Jesus não disse que o Senhor não ia descuidar de nenhuma de suas ovelhas? Pois bem, eu entendo assim. Eu acho que isso é a prova do que eu estou falando, não é mesmo? Bom, todas as pessoas que querem por si só melhorar, vão melhorar, tá certo? Desde que sigam os desígnios de Deus. Claro, não adianta ele falar que vai melhorar, vai inventar um caminho diferente, que não é isso não, tá? O progresso, ele está gravado na lei divina, né? E não há nada que impeça de este progresso ser implantado na Terra. Esse processo já existe, ele vem há muito tempo sendo implantado na Terra. Hoje nós somos muito melhores do que fomos há um tempo atrás, não é? Então, essas coisas é que são importantes a gente saber de tudo isso, né? Bom, e aqueles que escolhem o caminho da porta errada? O que acontece, né? O que acontece? Bom, são aqueles geralmente que rejeitam o caminho do Evangelho, não é? Para o seguinte, eles não aceitando a linha do Evangelho, eles estão gastando tempo
e sofrendo mais. Ou seja, perdendo tempo e sentindo a dor, não é? E Deus permite, por misericórdia, que através da dor a gente tenha uma grande oportunidade de chacoalhar nós mesmos, não querer mais essa dor, e isso seria um princípio muito interessante, muito bom, porque mexe tanto com a pessoa que ela quer outro caminho, ela quer a mudança. Isso aí é o progresso ocorrendo nessa pessoa. A dor chega uma hora que é insuportável, ela não consegue mais e ela fica como se fosse mais mansa. E aí ela quer mudar, ela não quer mais sentir todas as coisas que ela se sentia antigamente, né? E eu acho que isso é bem legal, é mais uma vez comprovando que a evolução, ela nos pega em qualquer caminho. Se a gente está bem, ela pega daqui e leva para melhor. Se a gente está mal, nós vamos provavelmente passar esse processo de dor, mas ela tende a levar você e todos para esse processo evolutivo, não? Ou seja, nós temos uma linha que, na minha visão, ela é imutável. Ninguém vai sair dessa linha. Ninguém. Todos terão os últimos na fila, que provavelmente serão os grandes sofredores, e terão os primeiros, que foram, vamos dizer assim, os que tiveram melhor consciência, né? A consciência, na minha opinião, é o que difere muito quem está em qual lugar do caminho. A consciência é o fato de você refletir, sabendo se você está fazendo uma coisa boa ou uma coisa ruim. A consciência, ela é obtida através de estudo, de meditações, de autorreflexões, um conhecimento interno que permite a qualquer ser pensar melhor, não é? Então, a consciência, eu acho que ela pode acelerar o nosso processo para o bem, não é? Será sempre a porta estreita, a porta da salvação? Não, né? Ou seja, a proporção que nós tivermos no caminho do progresso, né, consciente, obviamente, mais pessoas, a impressão que eu tenho é que essa porta, não é impressão, é o que eu li também, né? Ela se alargará. Por que ela se alargará? Ela será menos árdua, ela será um caminho mais fácil, né, daqueles que se propõem a alcançar. Então vamos dar um exemplo disso agora, nessa realidade que nós temos. Todos nós que estudamos o Espiritismo, provavelmente já percebemos algumas mudanças que são benéficas para nós mesmos. O que é isso? Não é o processo da evolução? É o processo da evolução. Você vivia numa situação pior, de alguma forma teve algum insight, alguma consciência para mudar o que você fazia e você fez. Ao fazê-lo, você melhorou. Então, você já conseguiu passar uma fase. Daí para diante, não é que as coisas vão ser fáceis, mas vão ser menos difíceis. Por quê? Porque você já tem uma consciência te empurrando para frente. E isso que eu acho que é importante. Não sei se a comparação vai ser boa, mas é o seguinte: andar de bicicleta, para quem anda, é fácil, não é? Mas para uma pessoa que vai andar a primeira vez, se você pensar bem, a criança não pensa nas coisas, mas uma pessoa mais velha tem medo de cair, se machucar. A criança não, a criança entra na bicicleta e vai, porque ela não tem medo, não tem nada, ela vai em frente. Mas o que eu quero dizer é que no começo é muito difícil andar de bicicleta. Depois que você aprende, todo mundo anda de bicicleta, todo mundo acha fácil.
anda inconscientemente, nem sabe que está andando, né? Então, eu acredito que as nossas melhoras, o nosso progresso é um andar de bicicleta. Vai chegar um determinado momento que vai ser muito fácil, não é? Então, isso é uma esperança para todos nós, não é? Eu acho que a vida é assim. Tem determinadas coisas que são difíceis, mas se você encarar, se você refletir, se você for atrás, elas vão ficando cada vez mais fáceis. Estudar é a mesma coisa. O primeiro ensinamento é difícil, depois vem mais um que é difícil, mas de repente eles parecem que se ligam todos e as coisas começam a ficar mais fácil, fluem melhor, não é? Então, é isso que faz, eu acho que a grande diferença, né? Conforme o homem vai evoluindo, mais consciência ele toma da necessidade de praticar o bem. E menos difícil será seguir o caminho dele. Ou seja, consciência, evolução. Ou seja, conforme ele vai entendendo, ele vai fazendo mais coisas com mais facilidade. Então, eu vejo que uma grande mensagem é a prática das coisas, não é? Por que que a gente sempre fala para as pessoas que estão entrando, ler sempre o Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar, além de ser uma coisa muito bonita, uma escola de vida, na repetição a gente vai pegando nuances pequenos e cada vez melhores. O mesmo texto, você lendo ele em diferentes momentos, você vai ver que aquele mesmo texto tem várias mensagens. Uma eu peguei agora, a outra eu vou pegar daqui a um tempo. Aí um dia, sem querer, fui na casa de Jesus, alguém falou aquele texto que eu já tinha lido e eu peguei outra coisa. E é assim que vai acontecendo. Conforme nós vamos evoluindo, a nossa capacidade de entender as coisas aumentando. Então, hoje eu entendo mais uma coisa, aí eu estou melhorando, amanhã eu vou entender uma coisa mais difícil, que naquele momento, no passado, eu não percebi. Então, são essas coisas que fazem com que a gente evolua, não é mesmo? E eu acho muito interessante. O Evangelho no Lar é uma leitura que as pessoas falam para fazer pelo menos uma vez por semana. Eu acho até que é pouco. Pode ser 2, 3. Eu particularmente, antes de sair para trabalhar, eu sempre leio um texto do Evangelho no Lar. Eu fiz disso um hábito. E eu acho muito interessante. Eu peço proteção a Deus, para todos os meus amigos, para o mundo, e saio, acho que mais fortalecido. E presto muita atenção no Evangelho. Porque quando você começa a fazer uma coisa virar rotina, às vezes você não dá nem pelota. Às vezes eu estou com pressa, preciso sair, eu não tenho condições de ler um texto do jeito que eu gostaria. Aí esse dia eu peço proteção, né? Ou seja, eu sei que eu estou em falta, eu não prestei a atenção que eu devia ter prestado. Mas eu tenho uma razão, estou com pressa, ou preciso fazer alguma coisa, ou me atrasei, não importa. O que importa é que eu tenho a consciência de que eu não fiz aquilo corretamente. Então, essa hora eu peço, né, para que a espiritualidade entenda e mostro por A mais B que isso não é um abandono das ideias ou nada disso. É simplesmente uma rotina do tempo que eu mudei de uma hora para outra. E logo depois, um dia depois, a gente lê melhor. E assim a gente vai tentando, arrumando as coisas, não é? Então, é isso, né? Entrar pela porta estreita é um privilégio, né? Já que todo mundo entra pela direita, será que entrar pela porta estreita é um privilégio? Não, não é privilégio, não. Nada mais é do que uma conquista, tá certo? Uma vez que o progresso está na lei de Deus. Outra coisa que é muito bonita que eu li, que eu achei muito interessante, é o seguinte: no dicionário divino não existe o termo privilégio. Nossa, gente, olha essa frase. No dicionário divino não existe o termo privilégio.
Veja o nosso país, o que tem de privilégio para uma minoria, não é? Então, o que ele quer dizer que não tem privilégio? Ele quer dizer que todos nós somos iguais. Que mensagem profunda é essa, gente? Uma coisa simples e que a maioria das pessoas não se tocam, não percebem. Querem ser diferentes. Tudo bem, ser diferente é normal, não existe nenhuma pessoa igual à outra. Mas querem ser mais. É isso. Deixando a igualdade de lado para ter algum tipo de privilégio. Então, é isso, né? No dicionário divino não existe a palavra privilégio. Eu achei essa frase muito bonita, né? Então, porta larga, senhores, o que é isso? É entrada da evolução e saída do reajuste. Porta larga. Você está entrando na ilusão e saindo do reajuste. E a porta estreita? O que seria a porta estreita? É a saída do erro e a entrada na renovação. Acho muito importante isso que eu acabei de falar. Isso é uma forma maior de perceber o que é cada um dos dois caminhos. Não é? E eu não sei porquê, mas as pessoas não pensam, não param para pensar isso. Mas isso determina o caminho que você toma. Né? Então, você veja como é importante a gente saber um pouquinho disso daí. Não é? Emmanuel, eu não sei exatamente qual o livro que foi, mas eu vou dar umas 3 referências de que eu estudei, mas eu não foi nenhum dessas vezes. Mas é o seguinte, ele diz o seguinte, que por milênios nós temos sido viajantes do tempo a ir e vir pela porta larga. No ciclo de viciação que nós fizemos para nós. Ele diz que é uma... como é que chama? O termo que ele falou é que nós forjamos para nós mesmos. Gente, forjar é uma coisa muito dura, é uma coisa muito difícil. Então, se a gente forja, fica difícil a gente mudar. Fica difícil a gente ver o erro, uma vez que a gente fez uma coisa muito dura para não ser quebrada, alguma coisa assim, entendeu? Então, o Emmanuel diz que nós estamos há milênios nesse processo de ir e vir pela porta larga. Então, vocês vejam que é uma coisa que deve ser difícil realmente para todas as pessoas. Eu acho que nós que estamos estudando, que estamos participando do Espiritismo, sinceramente, eu acredito que para nós seja um pouco mais fácil. Né? E espero que isso que eu digo para vocês possa ajudar no caminho de cada um de vocês, que cada um de vocês possa descobrir por vocês mesmos o melhor de vocês para vocês. E quando vocês conseguem chegar nisso, esse melhor de vocês se torna o melhor para todos, não é mesmo? A lei da reencarnação, ela é muito interessante, porque ela permite, quando você volta, ao homem fazer a sua própria melhoria. É uma chance nova de você abrir os olhos. É uma chance nova de você fazer algo melhor. Ele pode, com isso, melhorar o estado da humanidade na Terra. Eu falo muito para vocês, em palestras e com os meus amigos, que a melhora de cada um de nós influencia positivamente a melhora do todo. Isso, como eu gostaria que as pessoas soubessem disso profundamente. Eu acho que a maioria dos problemas que existem, provavelmente só por esse pensamento, melhorariam a vida de todas as pessoas na Terra. Dia virá em que a Terra
só haverá pessoas no caminho da porta estreita. A espiritualidade fala sobre o progresso e o progresso vai nos levar a este momento. Então, eu queria, com isso tudo, falar a importância nossa nesse caminho. Nós devemos agir diariamente, a cada minuto, com esses pensamentos de você poder fazer corretamente essas opções de você acertar, de você progredir, de você lembrar a importância de você fazer a sua autoconsciência, de você tentar viver o melhor possível, que seria, no caso aí, a porta estreita. Então, com esse comportamento, todos nós vamos ter uma influência muito significativa no progresso da humanidade. O que nós falamos hoje? Do progresso. Essa porta estreita e essa porta larga nada mais é do que uma opção do seu progresso. Um progresso, na minha opinião, um pouco mais rápido e na outra ponta uma ilusão, não é? Então, a ilusão, eu sei que ela é difícil de você auto-perceber. Eu provavelmente tenho alguns defeitos, eu tenho algumas coisas que são ilusões minhas que ficam muito difíceis para mim perceber, não é? Mas eu acho que cabe a todos nós a tentativa, a prática, o primeiro, começar querendo mudar. Eu acho que a partir disso daí, tudo será possível, não é mesmo? Então, senhores, o que eu quis dizer hoje foi isso. Eu queria dizer para vocês o seguinte, eu também, nesse estúdiozinho que eu fiz aqui, eu vi aqui, deixa eu até pegar uma colinha que eu fiz aqui. Eu peguei a mensagem 55 no Livro da Esperança do Chico Xavier, feita pelo Emmanuel. Depois eu peguei um outro livro chamado O Espírito da Verdade, que vocês sabem que eu sou fã, né? Também do Chico, a mensagem 14. E também a Opinião Espírita, feita pelo Chico Xavier também, pelo Espírito Emmanuel e André Luiz, que é a mensagem 52. Essas 3 mensagens me ajudaram a falar as coisas que eu falei aqui para vocês hoje, tá bom? Estou satisfeito que as coisas estão melhorando, as coisas estão realmente melhorando, né? Eu estive na casa de Jesus essa semana, fui ver uns livros, fui fazer uma pesquisa para o seu verso que ele tinha me pedido. Fiquei contente porque consegui, mas está tudo bem. E eu queria desejar um abraço aí para todos vocês, tá ok? Sucesso a todos!